Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Kaique, sou aluno de doutorado na Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Unesp, e vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa para vocês. Você provavelmente já ficou doente alguma vez, certo? Também já deve ter ouvido sobre a importância de realizarmos exames médicos constantemente para verificarmos como está a nossa saúde. Dessa forma, é possível identificar doenças e tratá-las antes de uma possível emergência. Mas você sabia que estruturas mecânicas como, por exemplo, aviões, helicópteros, foguetes e pontes também precisam passar por exames? Sim, e isso acontece para garantir que essas estruturas possam realizar suas funções sem que ocorra falha durante o funcionamento, evitando assim possíveis acidentes. Imagine, por exemplo, um foguete. Como saber que ele não tem uma pequena trinca na sua estrutura antes de um lançamento? Que apesar de pequena, poderia aumentar durante a operação e causar uma fratura da estrutura, e não gostaríamos que isso acontecesse, certo? Felizmente, atualmente, diversos pesquisadores e pesquisadoras buscam desenvolver técnicas que permitam detectar essas pequenas trincas, garantindo assim a qualidade no funcionamento de uma estrutura mecânica. Mas você deve estar se perguntando: como isso acontece na prática? Como descobrir se há algum tipo de trinca ou corrosão na minha estrutura? Uma asa de avião, por exemplo, é bem grande e ficar olhando parte por parte levaria muito tempo. Felizmente, para esse fim, pode-se utilizar, por exemplo, o fenômeno geral da propagação de ondas. Isso mesmo, ondas, um conceito que, apesar de simples, é muito utilizado. Mas o que é uma onda? Uma onda corresponde a um transporte de energia de um ponto até outro no espaço e pode ser de diferentes tipos. Esse fenômeno físico está mais presente em nossas vidas do que podemos imaginar, como, por exemplo, em micro-ondas, redes Wi-Fi e rádios. Além disso, você sabia que só conseguimos nos comunicar através da fala por causa das ondas? Isso porque o som é um tipo de onda que sai da sua boca e se propaga, ou seja, se desloca até a pessoa que te escuta. Ok, mas como utilizar as ondas para a detecção de danos em estruturas? Para isso, precisamos gerar uma onda que se desloque dentro do componente que estamos analisando. Mas como? Imagine, por exemplo, um avião. Para a geração de ondas, utilizamos os chamados atuadores, e eles podem também ser de diferentes tipos. Um atuador é um elemento que pode, por exemplo, ser acoplado à estrutura e dessa forma manuseado para a geração de ondas. Além do atuador, para que seja possível captar as ondas em outros pontos, utilizamos sensores. Os sensores são muito importantes, pois ajudam a obter as ondas que chegam aos pontos em que estão acoplados, permitindo visualizá-las em um computador. Dessa forma, utilizando essas ondas e programas computacionais, pode-se dizer se a estrutura possui algum tipo de dano ou não. Entretanto, apesar de parecer simples, antes de se iniciar um processo de análise de uma estrutura, deve-se estudar, por exemplo, quais os melhores lugares para posicionar os sensores, e também as propriedades da onda que será gerada pelo atuador. E é aqui que entra o meu trabalho. Na minha pesquisa, eu utilizo modelos físico-matemáticos que ajudam a entender como as ondas se propagam em uma estrutura tipo placa. Dessa forma, eu consigo simular em um computador como a onda chegará em qualquer ponto de uma placa antes mesmo de fazer uma análise real. Mas por que isso é importante? Infelizmente, em alguns casos, a onda pode interagir com o dano da estrutura, possibilitando um diagnóstico errado. Por exemplo, um avião pode ter uma trinca na asa e a análise pode dizer que não há nada. Isso, na prática, é o que chamamos de falso negativo. Dessa forma, é importante entender como uma onda se propaga dentro de uma placa e como ela interage com o dano, para assim saber as melhores configurações para se detectar um dano e evitar possíveis diagnósticos errados. Portanto, quando você estiver em um voo,
Lembre-se que diferentes pessoas se esforçaram ao máximo para garantir a sua segurança e aproveite. Até a próxima!